Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, mais um devocional, hoje na carta de Paulo a Filemon. Vamos nos aprofundar nessa belíssima carta que tem muitos ensinamentos, tem muito para nos dizer nos dias de hoje. Diz no versículo 8 até o versículo 25, vamos ler o que diz lá o texto. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você me fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo como irmão amado. Para mim ele é um irmão muito amado e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Então, irmãos, nós temos aqui a continuação da carta a Filemon. Paulo faz uma introdução nessa carta, se apresentando como prisioneiro, apresenta também como um coautor aqui, Timóteo, e ele escreve a Filemon, o amado cooperador, a Áfia, a Arquipo. Então, são uma carta destinada a 3 pessoas, não apenas a Filemon, mas também a Áfia e a Arquipo, nossos companheiros de lutas. Então, esses 3, Filemon, Áfia e Arquipo, muito provavelmente foram cooperadores de Paulo quando Paulo passou ali pela cidade de Colossos, quando a igreja foi instituída nessa cidade. Filemon, muito provavelmente, manteve contato muito íntimo com Paulo, deve ter tido uma ligação muito forte entre os dois e eles puderam manter contato por muito tempo. Mesmo quando Paulo passava por aquela região, imagino que ele visitava Filemon e ele ficava na casa de Filemon, por isso tinha essa intimidade, essa abertura. Portanto, essa carta a Filemon é uma carta que revela intimidade, revela amizade, revela relacionamento, revela muito mais do que um relacionamento superficial, algo que a gente se conecta com as pessoas apenas superficialmente, né? Mas algo profundo, algo realmente que tem o Espírito de Deus conectando essas 2 pessoas que provocaram uma grande transformação por onde passaram. Ambos cumprindo a sua missão, o seu propósito, o seu projeto. Nós vemos que a fé, o amor de Filemon era conhecido de todas as pessoas, era uma marca muito grande na vida de Filemon. E o nome Filemon significa aquele que ama. Assim, é interessante a gente pensar que Onésimo, a quem Paulo defende a causa, aqui o nome de Onésimo significa aquele que é útil. Olha só que interessante, o jogo de palavras que Paulo faz. Paulo, ao interceder por Onésimo, que é tido como inútil,
agora se torna útil. Onésimo, aquele que é útil. Olha só que interessante, né? No hebraico tem esse trocadilho todo aqui que faz com que a carta tenha uma riqueza muito grande. Em português perdeu um pouco desse trocadilho, mas a gente pesquisando aqui a gente consegue chegar nesse conceito mais profundo da palavra do Senhor. E nós temos Paulo falando para Filemon que ele tem a liberdade de fazer as próprias escolhas, né? Então, Paulo gostaria de pedir como se fosse um mandamento, né? Uma ordem, um dever, mas ele prefere fazer de forma liberal. Ou seja, em todo relacionamento precisa haver reciprocidade e precisa haver liberalidade. As pessoas precisam ter a sua liberdade para poder tomar as suas decisões e assim, é claro, também se responsabilizar pelas próprias decisões. Afinal, todas as decisões que as pessoas tomam dentro de um relacionamento sempre afetam um e outro, né? Então precisamos tomar cuidado com isso também. Mas é muito gostoso quando tem essa liberalidade. Então Paulo, ele diz, eu poderia até mandar, né, pedir assim com um ar de mandamento, mas eu quero fazer isso na liberdade que nós temos com base no amor. Então, Filemon, aquele que ama, aquele que possui amor, aquele que pratica o amor para com todos os santos, agora é conclamado por Paulo para que ele exercite esse amor em relação a Onésimo. E isso é muito interessante, porque é muito fácil nós amarmos as pessoas que nos fazem bem. E aquele que pisou no seu calo? E aquela pessoa que, de repente, se apropriou indevidamente de algum objeto seu? Aquela pessoa que fez algum mal para você. Então, é mais difícil exercitar o amor para com essas pessoas. No entanto, Paulo conclama Filemon para que ele exercite esse amor, para que ele coloque em prática esse amor em relação a Onésimo. E Paulo faz esse apelo a Filemon em favor de Onésimo, tá certo? Mando-o de volta como se fosse o meu próprio coração. Quando Onésimo vai para Roma, encontra Paulo lá e é evangelizado, ele se torna um cooperador da obra ali em Roma. Então Paulo tem um carinho muito especial, desenvolve esse carinho muito especial por Onésimo. Assim, olha só o que acontece, Onésimo se torna um cooperador ali em Roma, enquanto Paulo está preso, junto com Marcos, Aristarco, Demas, Lucas. O Onésimo está ali no meio dessas pessoas que ajudam Paulo no exercício do ministério. No entanto, Paulo ouve toda a história que aconteceu ali com Filemon, entre Onésimo e Filemon, e Paulo ele sabe que o conserto precisa ser feito. Embora o perdão já tenha acontecido, é importante que aconteça o conserto. Então ele manda Onésimo de volta, mas ao mandar Onésimo ele manda com essa carta de recomendação, né? Ele fala para Filemon, eu quero que você o receba como se fosse o meu próprio coração que eu estou enviando. Eu estou enviando alguém que é muito importante para mim, né? Alguém que está me ajudando aqui na cadeia, né? Enquanto eu estou preso. Mas eu não quero fazer nada, né? que não tenha sua permissão, afinal Onésimo era escravo de Filemon. Então Onésimo provavelmente fez alguma coisa ali que deixou Filemon muito chateado e depois ele fugiu. Então nós não sabemos o que realmente aconteceu. E Paulo diz assim, se ele o prejudicou, provavelmente o prejudicou, né? Mas se ele o prejudicou, você pode botar na minha conta aí. Eu estou escrevendo aqui de próprio punho, eu assino esse negócio, ele faz uma nota promissória em branco, assinado, entrega para Onésimo e fala assim, agora você vai lá e fala para Filemon, essa nota promissória aqui, eu vou pagar, a sua dívida eu vou pagar. Sabe, irmãos,
E Paulo chama Onésimo de muito amado, né? Antes ele era escravo e agora ele pede para que Filemão o receba como irmão amado, não como escravo, mas uma escala acima aqui, né? Como um irmão. E eu fiquei pensando que para chegar aonde eu estou hoje, que não é muita coisa, mas né, na caminhada de vida cristã, algumas pessoas acreditaram em mim. Não digo só na vida cristã, mas também na minha vida profissional, né? Para começar, né, eu lembrei de uma história aqui, que eu fui chamado para trabalhar no escritório de engenharia quando eu tinha 13 anos de idade, né, e o engenheiro que me convidou para trabalhar com ele era meu professor de matemática, e ele foi ensinar trigonometria na aula de matemática, e enquanto ele estava ensinando lá no quadro, estava escrevendo no quadro, e ele ia fazendo perguntas para a sala, o que é aqui, o que é esse ângulo, quanto vale esse ângulo, tal, não sei o quê. E essas perguntas eu sempre sabia a resposta, né? Então eu nunca tinha estudado aquele assunto, mas eu já sabia a resposta. E aí ele começou a olhar diferente para mim, né? E isso foi na 7ª série. E depois ele me chamou para trabalhar com ele, e eu trabalhei com ele nesse escritório de engenharia até os 19 anos, né? Então eu trabalhei aí por 6, 7 anos praticamente nesse escritório de engenharia com ele. Também trabalhei na prefeitura, trabalhei com um outro arquiteto em Marília. Enfim, tudo isso aconteceu porque alguém acreditou em mim, alguém pagou o preço. E eu fico pensando que talvez a gente não esteja disposto a pagar o preço pelas pessoas. Talvez a gente não tenha essa coragem que Paulo estava tendo aqui de assinar essa nota promissória em favor de Onésimo para que seja entregue a Filemão. Sabe, às vezes nós não acreditamos nas pessoas, muitas vezes, né? Na maioria das vezes nós não acreditamos nas pessoas. E quando alguém vem e investe na gente, investe numa pessoa e essa pessoa cresce, essa pessoa se transforma, lá na frente essa pessoa começa a dar frutos e aí o mérito vai para o mestre, né? Aquela pessoa que acreditou, que investiu, sempre tem um mérito, mas é muito raro a gente vê esse tipo de atitude nas pessoas, né? De investir no outro, de acreditar e de repente comprar algumas brigas, né? Comprar brigas é difícil a gente fazer isso, né? Mas no sentido de proteção, no sentido de amor, é muito importante que a gente faça isso com algumas questões. E Paulo diz que ele é muito amado. Esse Onésimo devia ser muito simpático, devia ser um cara muito carismático, conquistou o coração de Paulo e agora Paulo já comprou a briga de Onésimo e vai lá para Filemão defender Filemão e dizer, olha só, se tiver alguma coisa que Onésimo está devendo, eu estou disposto a pagar. E uma coisa importante que está aqui também no texto, né? Logo depois que Paulo diz, eu pagarei, no versículo 19, para não dizer que você me deve a própria vida. Cara, Paulo cobrou o Filemão publicamente, né? Então, ele diz assim, né? Eu vou pagar essa conta que o Onésimo tem, mas eu quero te lembrar que tudo que você cresceu na vida ou tudo que você conquistou, Filemão, eu ajudei você nesse processo. Então, assim como você foi ajudado por alguém, assim como eu acreditei em você, investi em você e fiz você crescer, agora você tem a oportunidade de fazer isso com Onésimo. Aceite esse cara, receba esse homem como um irmão em Cristo, não como escravo, mas como irmão em Cristo. Sabe, irmãos, o cristianismo, ele vem no mundo para mudar as relações,
para mudar essa questão de trabalhador e empregado, para mudar esse sistema escravocrata, trazer libertação, trazer um sistema diferente, um sistema que é opressor em relação à mulher, em relação aos marginalizados, aos negros, às pessoas que se sentem inferiores, né, ou são discriminadas e por isso elas também se sentem inferiores. O cristianismo vem para colocar todo mundo no mesmo patamar. E essa é a beleza da Igreja de Cristo, porque na Igreja de Cristo nós temos lá a pessoa que é muito rica e nós temos a pessoa que é muito pobre, as duas entrando no mesmo ambiente. A Igreja de Cristo é maravilhosa por causa disso. Dependendo do shopping, ou do cinema, ou do teatro, são ambientes que algumas pessoas não podem frequentar. Dependendo do hospital, dependendo, sabe, tem várias situações na nossa sociedade que faz uma acepção de pessoas muito grande. Na igreja, isso não deve acontecer. O cristianismo vem para acabar com essa discriminação, para acabar com qualquer tipo de acepção, porque todas as pessoas devem ser tratadas com respeito. Aquela mulher que havia 12 anos que estava com fluxo de sangue, ao tocar em Jesus ela é curada e ao tocar em Jesus, ser curada, a dignidade daquela mulher é restaurada. Assim também conosco. Cristo vem para as nossas vidas e Ele nos atrai para Ele, né? E Ele nos devolve essa dignidade, nos devolve a vida, nos devolve a alegria e nos coloca no mesmo ambiente em que todos podem aprender, todos podem crescer, todos têm oportunidades iguais de experimentarem a salvação em Cristo. Essa é a beleza do Evangelho e essa é a beleza dessa carta de Paulo a Filemon. Agora, Paulo fala para Filemon, né? Então, trata ele como irmão e reanime o meu coração. Né? Então, faça isso e eu espero que você faça mais do que isso. Né? Imagino que Paulo tinha já a expectativa de que recebesse Onésimo, não apenas recebesse na sua casa, mas também pudesse tratar de Onésimo, cuidar de Onésimo como se fosse um irmão em Cristo, alguém que tem muito valor, alguém que é precioso no reino de Deus. Então é isso, meus irmãos. Depois, no final, Paulo fala de Epáfras, né, meu companheiro de prisão, envia saudações, também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, todos companheiros ali, cooperadores que estavam servindo nas missões junto com Paulo. Enquanto Paulo estava preso em Roma, ele poderia, era uma prisão domiciliar, né? Então ele poderia ter ali pessoas o tempo todo o visitando e essas pessoas iam também espalhando o evangelho ali na cidade de Roma. Roma era uma cidade muito estratégica para Paulo, então foi estratégico, né, essa ida de Paulo para Roma, embora seja em condições super adversas, mas estando lá o evangelho se expande para todo o mundo antigo daquela época. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai Celestial, eu quero te agradecer, ó Deus, porque a sua palavra, ela tem poder de transformação nas nossas vidas, tem poder de transformação das vidas ao nosso redor, e eu creio, ó Deus, que o Senhor não faz acepção de pessoas, o Senhor nos ama de igual forma e o Senhor quer que a gente experimente a salvação. Muito mais do que a salvação, o Senhor quer que a gente experimente desde já a vida abundante, aqui na terra, assim como nós experimentaremos no reino eterno. E em nome de Jesus, que no dia de hoje nós tenhamos essa oportunidade de viver o Teu reino, de manifestar o Teu reino, quebrando todos os paradigmas, quebrando todo e qualquer tipo de preconceito, de acepção de pessoas, de discriminação, que nós possamos levar
o seu evangelho e falar do Senhor, falar da verdade do Senhor para todas as pessoas sem fazer distinção. Que a sua igreja, ó Deus, seja uma igreja plural, uma igreja que aceita todas as pessoas, mas que também é uma igreja que ama todas essas pessoas, assim como o Senhor tem amado a todos nós. Obrigado a Deus por este devocional de hoje, que o Senhor nos abençoe e nos direcione em tudo que nós formos fazer no dia de hoje, para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não se esqueça de compartilhar com outras pessoas e se inscreva aqui no nosso canal para ficar por dentro das novidades que eu tenho postado aqui para vocês, tá bom? Ativa o sininho também e a gente tá junto aí nessa empreitada. Deus abençoe, tamo junto e tchau!